Olá a todos, que delícia estar aqui hoje. Temos uma convidada especial, a Nathalie Gampires. Nós vamos falar bastante com essa menina, parece uma menina, uma bebê aí que a gente vai entrevistar. Estou super feliz. E eu sou a Lala Eva. E eu estou aqui junto com a Poder Concept, que ela vem com essa pegada de capacitação para mulheres a serem consultoras empresariais, e assim, nós prestamos também serviço de consultoria, mentorias e palestras para empreendedores de todos os segmentos empresariais. E somos compostas por mulheres, né, especialistas, empreendedoras com vasto conhecimento em metodologias administrativas, educacionais e tudo bem assim consagrada e utilizada no mercado. Aqui eu tenho a Roseli Galo, que está aqui conosco, vai participar, a Rose Andrade, que é uma fofa, está aqui com a gente no nosso time. E aí, como não falar agora um pouquinho da nossa convidada, que hoje é a Nathalie Gampires, assistente executiva trilingue, com mais de 14 anos de experiência, auxiliando executivos de alto escalão no Brasil, e para mim, uma baita do intraempreendedora, porque assim, construiu redes de relações de trabalho internamente com os clientes, participou também de coordenação de projetos de redução de custos, e eu conheci de onde, né? De uma outra super amiga, que é a Cláudia Leotero, que fez assim, trouxe uma história de várias personagens aí que escreveram livros, e foi a grande chamariz para trazer a Nathalie. Nathalie, seja super bem-vinda, mais uma vez aqui no estúdio do nosso Poder Concept. Gostaria muito que você falasse um pouquinho de você, assim, para a gente interagir com o pessoal que vai estar nos ouvindo. Vou trazer coisas bem legais que vai fazer muito sentido do porquê você está aqui hoje com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Lala. Bom, primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, tarde aí para vocês. É um prazer enorme, super emocionada, muito obrigada mesmo. Bom, eu estou aqui na Espanha faz 7 anos já, o tempo passa muito rápido. Eu saí do Brasil em 2014. Bom, eu tenho 32 anos, cumpri agora esse ano, 32 anos, e eu me formei em secretariado executivo pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu me graduei em 2009 e eu tenho uma pós-graduação também em gestão empresarial pela FATEC de São Paulo. O que mais que eu posso contar para vocês? Bom, eu vim aqui, na verdade, eu agora atualmente estou trabalhando no Citi, né, no Citibank, e eu estava, faz 1 mês e meio que eu estava trabalhando com vários executivos, que eu tinha estava trabalhando com 8 executivos, e com o presidente da parte Europa continental. E aí eu recebi uma proposta de outro chefe, que ele é chefe de mercados para Espanha e Portugal. O que eu mais gosto do meu trabalho, na verdade, é que eu trabalho realmente com as 3 línguas. Eu trabalho com portugueses, com brasileiros, com gente de todo mundo, então uma conexão incrível. Vira e mexe eu vejo mais 55 11, eu fico super feliz. Mas... Bom, e eu vim aqui para a Espanha, na verdade, a Espanha não estava nos meus planos. Em 2013, eu fui fazer um intercâmbio no Canadá. Eu fiquei alguns meses estudando inglês no Canadá, e aí, bom, foi no Canadá que, enfim, que as coisas mudaram um pouco, tanto pessoalmente como profissionalmente. Nessa época eu trabalhava no Banco Itaú, e eu tinha conseguido uma licença não remunerada para ir para o Canadá estudar inglês. Foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha estado sozinha fora, né, do Brasil. Foi toda uma experiência, foi todo um desafio me encontrar sozinha, e, meu Deus, que verbo é esse? E ter que fazer mímica mesmo. Mas foi super divertido, e foi lá que as coisas mudaram. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha conhecido uma pessoa, eu tinha conhecido um espanhol no Canadá, e então, mais ou menos, essa foi a razão pela qual eu vim para a Espanha. Eu vim para a Espanha sem falar uma palavra de espanhol, eu falava muito pouquinho,
E então eu fiquei uns 6 meses estudando muito espanhol, até, foram 8 meses em total, eu fiquei 6 meses estudando o castelhano, e depois 2 meses fazendo um curso extra para tirar o certificado, né, de C1, de língua castelhana. E aí foi quando eu consegui realmente, 1 mês e meio depois, 2 meses depois, foi quando eu consegui meu primeiro trabalho aqui. Eu dei muita sorte de já conseguir entrar com o pé direito no secretariado, porque é verdade que quando a gente vai como imigrante para outro país, a gente tem que assumir os riscos de, enfim, de topar qualquer coisa, né? E eu tive muita sorte realmente de ser contratada em um escritório de advocacia, e foi aí onde eu comecei minha carreira aqui na Espanha. Isso já faz 6 anos e meio, e aqui estou. Muito bom. Mas aí eu vou fazer o seguinte, né, para o pessoal interagir, né, então, para trazer a Poder Construtivo e o nosso público que está assistindo agora, em outro momento, para o mesmo cenário que nós estamos trazendo, eu vou trazer aqui 2 recortes de filmes, que um deles vai ser O Diabo Veste Prada, onde uma jornalista recém-formada, vinda do interior de Nova York, lá alguém, muita gente assistiu, porque muita gente adorou esse filme, né? Consegue seu primeiro emprego como assistente da mais prestigiada editora de moda na época, a Meryl Streep, então, mas logo ela vai perceber que a vida não era tão fácil assim, né? Como é que a gente ajuda com a ajuda de outra secretária mais experiente, mas a gente percebe que para sobreviver, como que a gente às vezes precisa mudar nosso jeito de ser, né? E nós vamos rever um pedacinho, assim, a gente vai pegar o gancho e trocar umas experiências suas. E aí? Bom, para que a gente trouxe desse filme? Ele traduz muitas coisas, né, gente? Muita coisa. Mas aí esse filme, nesse caso, a gente vai pegar só esse recorte que ele vai retratar relações de trabalho abusiva com uma imagem de profissional que é capaz de trazer benefícios, e o principal, né? Não importa qual a imagem que esteja aí, sempre é possível recriar a primeira impressão aí, mas eu vou passar a palavra aí para a Roseli, que faz parte da gestão educacional aqui da Poder Concept, para extrair algo que será muito importante para explorarmos aqui com a Nathalie. Vamos lá, Roseli. Bem, Nathalie, é um prazer estar aqui com você, né, com todas e todos que estão nos assistindo. Bom, depois desse filme, né, que é um filme excelente, dessa personagem da Miranda, da Meryl Streep, né, que faz muito bem. Então, e pela experiência que você já nos falou, onde você trabalha, né, que você até teve vários chefes, tem até pouco tempo e ainda está nesse momento. Então, a sua experiência, né, no sentido de gestões, né, com foco em liderança, né? Então, eu queria saber se essas lideranças com quem você trabalha, se são mais para o lado assim de comprometimento, né? Quer dizer, você no sentido ou por medo, né? Aquela líder, aquele chefe que traz essa questão do medo, né? E também o que esse tipo de trabalho, de experiência, trouxe para você na sua vida, né? No sentido do intraempreendedorismo, de ser uma empreendedora. Qual o olhar que você tem para esse tipo de característica que nós vimos no filme, né? Então, como você nos traz isso? Encantada, Roseli. Na verdade, não só falando dos executivos que eu assisto agora, mas é verdade que eu gostaria de pincelar um pouco todos os executivos, assim, um pouco que eu largo desses anos, desses 14 anos,
Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, muita rotação, muitos chefes que entraram, que saíram, enfim. E eu tive a oportunidade, digo oportunidade porque é verdade que às vezes com algum chefe com algum executivo, a gente passa um momento bastante complicado, mas eu acho que esses são os que mais ensinam, na verdade, né? Então eu tive, na verdade, um pouco de tudo, assim. Já trabalhei com executivos que eram verdadeiros líderes, né, que geravam admiração, respeito, e as pessoas já né, entregavam as coisas no prazo e iam às reuniões sem que a gente tivesse que falar nada. A típica pessoa inspiradora, né, inspirava a equipe. Já tive chefes, por outro lado, que eram super desorganizados, então dava mais trabalho para mim, e por outro lado, sentia também que as pessoas, no geral, demoravam para entregar os trabalhos, demoravam para fazer as coisas, porque sabiam que ela sempre estava naquela, né, essa pessoa sempre estava naquela, né, desordem, e que sempre ia demorar um pouquinho mais para olhar aquilo que essa pessoa tinha pedido, né, então era bastante complicado, dava muito mais trabalho para mim nesse sentido, porque a gente tem que fazer um pouco um follow-up dobrado, né? E por outro lado, aconteceu comigo aqui na Espanha e aconteceu comigo no Brasil também, de ter chefes muito autoritários, que, enfim, que não tinha mínima simpatia, que é um verdadeiro ditador, e que tentava, assim, não escondia das pessoas, que não confiava, né, nas pessoas que trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de perfil, eu encontrei esse tipo de perfil sendo também executivos muito exigentes, e no meu caso me ensinou muito, porque é verdade que quanto mais exigente, mais a gente também vai ser, um pouco reflexo também, né, e eu acho que é um pouco o que aconteceu, por exemplo, com a Miranda e com a Indy, que eu lembro que ela, no final, né, ela se transformava, e, enfim, para ganhar a simpatia da chefe, né, e eu acho que muitas vezes a gente também se espelha, né, mas eu acho que nesse caso muito positivo, porque foi algo que realmente me ajudou muito a ser mais criteriosa e a ser mais assertiva no meu trabalho. E eu também tive chefes que defendiam até o fim, então assim, não um líder nato, mas um líder esforçado. Então ele fazia muita questão de defender, ele lutava até o fim, pelas pessoas, não, essa pessoa fez isso, ia nos comitês, nas reuniões de diretivos, e, enfim, e tentava levar tudo que ele podia da equipe, né, para esse comitê executivo, para poder lutar pelo melhor para cada funcionário. E para ele, por exemplo, foi uma época que eu estava muito, muito sobrecarregada de trabalho, mas mesmo assim eu dava um jeitinho de encontrar um espacinho e ajudar ele com as coisas pessoais dele, porque ele realmente, ele lutava muito por mim, então eu também sentia que eu tinha que lutar por ele e ajudar ele em coisas assim, nesse quesito. Muito bom. Mas é isso mesmo, né? A gente se espelha demais, né? No outro, para as coisas boas e para as coisas ruins, que você fala, isso eu não quero para mim, né? Bem nessa linha, né? E a gente melhora bastante nisso. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Rose. A Rose vem da área de gestão de comunicação aqui da Poder Concept, mas é uma especialista em trabalho de imagem pessoal e que faz parte aqui do nosso time. E eu quero que ela explore um pouquinho sobre essa questão do visual, que é tão preponderante. Vamos lá, Rose. Oi, Nathalie, seguinte, na verdade a gente percebe que o filme tem um toque de exagero para sensibilizar as pessoas mais distantes desse universo, né? A gente sabe que tem muita gente que rejeita um pouco mudar a imagem, né? E a gente também sabe o quanto ela é favorável a cada um. Sabemos que essa questão dessa comunicação visual é de extrema importância dentro desse cenário que você atua também. Qual é a sua experiência nesse tema?
Você precisou definir uma forma ideal de vestir, de se maquiar, de conduta, de postura? Teve alguma passagem ou soube de alguma pessoa amiga que se sentiu extremamente fora do contexto onde estava? Se você tiver, conta pra gente. Agora sim, com áudio. Sim, com certeza. Na verdade, tem uma coisa até que eu queria pontuar, assim, tem uma diferença muito grande, eu senti uma diferença muito grande entre Brasil e Espanha, quando eu vim para cá e comecei a trabalhar como secretária desde o princípio, como eu já tinha comentado, porque no Brasil, pelo menos há 7 anos atrás, a imagem da secretária, né, a aparência, né, no geral, é muito importante. Eu lembro que ia fazer entrevistas ou até mesmo alguma reunião ou algum evento importante, e a gente sempre tinha que ter o cuidado com não pintar as unhas de vermelho, ou de umas cores chamativas, uma saia curta, uma calça branca, ou uma sandalinha, né, coisas assim desse tipo. E o que eu me deparei aqui na Espanha é que as secretárias, normalmente, eu sempre mantive a minha forma de vestir, é uma forma que eu gosto, e nunca mudei, mas é verdade que aqui isso é muito irrelevante, então é muito comum ver, eu já vi muitas vezes secretária de legging, calça branca, sandalinha, tênis, assim, se de repente chega um cliente, colocar um saltinho, mas do jeito que tiver, né, maquiagem talvez sim, né, eu diria que é um tema que as espanholas no geral, vou dizer espanholas, elas gostam muito, né? Elas gostam muito, então é muito comum. As latinas gostam muito de maquiagem, exato, né? Mas principalmente o batom vermelho, por exemplo, né, acho que é uma característica das espanholas no geral, e é muito comum ver no ambiente de trabalho, sim, esse tipo de maquiagem pesada. Eu acho, assim, pesada não na verdade é um prejuízo, né, que a gente, porque aqui para elas, aqui é normal, né, aqui é a cultura deles, e pra gente que choca um pouco, porque eu acho que o brasileiro, no geral, nas corporações, a questão da aparência é muito importante, né, na verdade, falando assim um pouco mais de mim, eu sempre tive mais ou menos o meu estilo, apesar de que eu lembro a primeira vez que eu vi Diabo Veste Prada, eu acho que é um filme inspirador para muita secretária. Eu ainda estava fazendo a faculdade de secretariado, e eu lembro que a gente chegou a ver esse filme umas 2 vezes para fazer análises, né, de liderança, de perfil, enfim, comportamentos, né, esse filme foi muito usado. Ele tem muitas vertentes, né? Ele tem muitas vertentes. Sim. E é muito interessante porque a gente pode olhar por vários pontos de vista realmente e sempre achar algo para estudar, para analisar, para, né, para pensar. Mas eu sempre gostei muito do estilo da Miranda, porque eu achava que era o máximo como ela ia, e então serviu um pouco de inspiração. E depois veio, por exemplo, bem o estilo, por exemplo, da Meghan Markle, do Suits, né? Sim, eu acho que ela é fabulosa, duquesa ou não duquesa agora, ela sempre foi fabulosa, e eu sempre gostei muito desse estilo, né, do estilo que elas gostam, e do estilo que ela vestia, e que aqui o pessoal fala muito, é o estilo de escritório de advocacia, mas na verdade eu acho que, né, tem muito essa etiqueta, né, mas eu acho que, enfim, eu acho que é uma vestimenta adequada, eu gosto e acho, sigo pensando que a aparência é importante, que a secretária é a porta da empresa, né, e que a gente, enfim, se tiver que socorrer alguma coisa, é melhor que a gente não esteja de tênis, né. Você não viu, para completar a pergunta, você não viu ninguém que teve uma situação delicada pela vestimenta? Não, aqui não. No Brasil aconteceu uma vez de uma secretária ter que sair correndo para socorrer uma reunião, e ela estava de legging, e o chefe olhou com aquele olho, não posso acreditar que você está de legging, porque todo mundo vai ficar te olhando.
Mas aqui não, aqui eu tenho impressão, mas essa é uma impressão talvez muito pessoal. Eu sei que eu tenho outras amigas aqui que moram na Espanha, ou que já moraram na Espanha em algum momento, em que não sei, de repente, né, como que é a opinião no geral, mas a minha percepção é que aqui, nesse sentido, a aparência tem menos peso do que no Brasil, no geral. Verdade. E se tiver alguém aqui assistindo que queira dar opinião, a gente aceita. Sim. Viu, Nathalie? Aproveitando até uma pergunta que tem aqui do Caio Monteiro, né? Ele até fala sobre a carga de trabalho, né? Aqui no Brasil, a gente vê que as secretárias têm uma carga horária bem exaustiva, né? Porque normalmente acompanha chefias e tal, né? E na Espanha também é assim? Na Espanha é assim quando a secretária é de alta direção. Tá. Então, sim, eu diria que eu até mesmo na empresa onde eu estou agora, que agora eu acabo de mudar de departamento, mas eu estava num ritmo de 10, 11, 12 horas por dia, Nossa. dependendo do dia, e de repente, meia-noite e meia, de estar na cama e com a agência de viagens e mudando coisas, então não importa o horário, na verdade o que importa o resultado. Exato, na verdade tem muitas posições aqui, tem muitas vagas de secretária que são para autodireção, né, e eles já colocam na própria vaga que essa vaga é 24/7, não é que você tenha que estar conectada 24 horas, mas você assume, né, já... 7 dias por semana, 24 horas. Exato. Estar então, à disposição, você tem que estar, né? Exato. Ok. Muito bom. Puxado. É bem... puxado mesmo. E aí, eu vou te perguntar, né, já eu vou sair desse tópico aí da Diabo Veste Prada, mas nessa linha toda de raciocínio, eu vi que você trabalhou com vários desafios aí, até um deles que foi trabalhar num projeto de diminuição de custos de viagens, teve um monte de coisa. Como você se sente nessa reestruturação de um novo, eu não digo poder, mas sabe toda essa constituição que faz você ter um olhar mais até como uma executiva, como aquele chefe que você falou que foi uma inspiração a nível de liderança, porque a gente aprende muito isso. Você vai percebendo essa lapidação em você mesma ou não? Sim. Eu sinto, inclusive, que com o passar do tempo, a experiência que a gente vai ganhando que também depende muito do líder e da confiança que ele passa, né? Para a gente desenvolver essa competência, porque eu acho que é algo que se desenvolve, essa confiança em nós mesmos, né? Tanto pessoal como profissional, acho que é algo que ninguém sabe. Ninguém nasce sabendo fazer certas coisas, né? Mas eu, no meu caso, por exemplo, alguns anos atrás, é verdade que pode até ser que eu tivesse alguma boa ideia, mas eu não tinha tanta segurança em mim mesma para falar, eu vou desenvolver isso, eu vou mostrar para o meu chefe e vamos ver o que ele fala, né? E é verdade que 2 coisas muito interessantes aconteceram comigo quando eu vim para a Espanha. Porque no Canadá eu não trabalhei, foi no Brasil e depois eu vim aqui para a Espanha, trabalhei aqui. Não sei se foi por causa do idioma, porque no final das contas, quando eu estou me expressando em espanhol, é como se eu me sinto como outra pessoa, como se eu tivesse menos vergonha, vamos dizer assim, eu fosse um pouco menos tímida nesse sentido. Então, eu consegui manejar outras situações, inclusive de abuso ou de conflito dentro do trabalho, eu consegui manejar, gestionar de uma maneira muito mais eficaz e assertiva do que passou comigo no Brasil, porque eu acho que em algum momento da vida, toda secretária teve um chefe que gritou, que insultou, que ofendeu, né? Então, assim, é uma situação difícil de enfrentar, mas talvez isso também tenha me dado um pouco de coragem, porque como aquela Nathalie
já não existisse, né? Como depois de ter desbravado tanto, e de ter colocado, né, dado a cara para bater e lutado, né, e assim, resolvido a nossa vida sozinha, né, em outro país, o que é isso perto de tudo que você já passou? Então, não sei, talvez seja um pouco psicológico, mas sim, foi, eu quando cheguei aqui, eu trabalhei num escritório de advogados por um ano, e aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, era um fundo de investimento, e era uma empresa menor, e ali eu tive a oportunidade eu trabalhei com um chefe que ele delegava muito, e um deles era brasileiro, né, eu tive sorte de estar com ele também, e ele falou, e eles falaram para mim, olha, a gente precisa cortar, então tá aqui na tua mão, vê o que você pode fazer. A gente dá toda a informação que você quiser. E também sei que partiu dele também, né? Dar essa liberdade e permitir que eu fosse mais além. E foi ali que eu pensei, já que ele tá falando isso, eu vou propor tudo que veio na minha cabeça. Eu fiz vários estudos, eu falei com muitos fornecedores, eu fazia reunião com o fornecedor, eu ficava no telefone, buscava informação, fazia uns Excel enormes, com toda a comparação, e no final das contas a gente conseguiu, um deles foi mudar de agência de viagem e conseguir um valor bastante importante de redução, e outro foi com toda a parte de suppliers, né, de material de escritório, desde lâmpada até coisas para copa, e materiais assim do dia a dia, que a gente conseguiu reduzir bastante também, trocando de provedor, negociando muito, e negociar em espanhol foi uma experiência maravilhosa, mas eu também confesso que eu aprendi muito com a assertividade espanhola, e é uma coisa que eu trouxe para minha vida pessoal. Então agora, quando eu preciso lutar por alguma coisa, eu vou lá e eu falo mesmo. Os desafios abrem porta, né? Os desafios te dão a oportunidade. E eu quero muito, assim, porque quando eu te perguntei de empreendedorismo, mulher, você já é uma empreendedora. Depois a gente conversa em outro momento. Eu não sou empreendedora. Eu falei, como assim? Eu falei, tudo que ela faz é o que a gente briga tanto com os empreendedores. É verdade. Olha que loucura, né? Mas sabe que eu acho que a gente tem, no geral, às vezes, talvez eu me equivoque, não sei, mas eu acho que muita gente talvez tenha essa impressão de que empreender é só abrir um negócio, né? Eu já ouvi isso de muita gente também, e quando a gente conversou, foi justo o que eu falei para você. E depois eu fiquei pensando, e eu listei, eu tenho tanto exemplo, assim, que eu sei que não vai dar tempo da gente conversar sobre isso hoje, mas foi maravilhoso me dar conta de tudo o que eu já empreendi, e que eu não tinha, né, e que eu não tinha mais a mínima ideia. Fala, o valor enorme que vocês têm. Tem umas pessoas aqui, não tem jeito, o pessoal está comentando, né? A Patrícia deve ser da família, né? Minha irmã. Porque a Nathalie, para você, sofreu bastante preconceito, assim, por ser brasileira, é uma pergunta, ou por qualquer outra coisa, né? Acho que é importante você, esse olhar, acho que ela está trazendo isso daí, só para a gente falar geral, assim, com as pessoas, se o preconceito foi por ser brasileiro, ou pela própria profissão, que a gente sabe que às vezes existe um preconceito enorme também, se isso te afetou demais, ou se você conseguiu, alguns momentos você já disse que muita coisa você teve respeito aí, né, nesse momento aí, né, de carreira, né? Sim. Mas era só para ver se você tem alguma história aí, ou não, está tudo certo. Sim, bom, eu vou ser breve, porque é verdade que é um assunto que a gente pode prolongar por horas, mas sim, eu já sofri preconceito por ser brasileira, pela imagem, infelizmente, que por causa de 6 pessoas, meia dúzia, um país inteiro julgado, isso é verdade. Então, assim, já sofri preconceito por ser brasileira, típica pessoa, mas você é brasileira? Tipo assim, em entrevista de trabalho, tá? Já sofri preconceito, considero preconceito. Umas 2 vezes aconteceu comigo de estar conversando com alguém e falar, eu notei que você é brasileira pela cor da sua pele.
como se não tivesse espanhol da minha cor, mas enfim. E já sofri preconceito, né, agora a parte profissional, já sofri muito preconceito, não só aqui, mas no Brasil também, por ser secretária. Então, tem sim empresas, principalmente multinacionais, no sentido de, por exemplo, advogados ou banqueiros, ou, né, aquela classe. Tem muita gente daqui muito classista, vamos dizer assim, muita elite, né, elitista, e a gente, nós secretárias, no geral, somos ou bem desqualificadas, ou bem colocadas de lado, porque somos secretárias. Então, eu acho que ainda é uma luta que a gente tem muito forte, de que as pessoas nos vejam como seres pensantes, e que, por favor, aqui tem um cérebro, né, em que a gente pode fazer muito mais, o que a gente precisa de confiança, e que essa pessoa dê, né, confie na gente, né, isso que a gente precisa. Muito verdade, bom. A Paulinha vai estar com a gente aí. Paulinha maravilhosa. A Paulinha trouxe aí uma questão, qual foi o maior choque, profissional ou cultural aí que você sentiu? Cultural, eu diria. Porque, embora muita gente diga, a cultura espanhola é igualzinha à brasileira, não é, desculpa. Não é. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho que, no geral, algumas coisas que a gente conversava antes, até compartilhar aqui com o público, a questão da assertividade, né, e de ser muito, muito direto naquilo que pede, naquilo que fala, porque o espanhol né, é muito direto, e eu já ouvi de muitas pessoas, ingleses, irlandeses, amigos que eu tenho, né, de outros países, falar, os espanhóis são mal educados né, e são muito grossos. Não, eles não são, né, mas é a cultura deles ser direto, né, eles serem diretos para pedir as coisas, para fazer gestão dos assuntos. Nós, brasileiros, temos outro perfil. Olha, eu gostaria se você não se importa, por favor, quando você tiver 5 minutos, quando a gente já começa a falar isso em espanhol, a pessoa já fica assim, tipo, fala o que você quer. Fala o que você quer. E também constrangedor, né? É constrangedor, né, Nathalie? Sim, porque a gente se sente, eu acho que no princípio eu me sentia um pouco invadida, eu me sentia um pouco, nossa, essa pessoa não fala nem por favor, nem obrigada, nem com licença, palavra de luxo. Mas é que isso, eu não vou dizer que são hispanohablante, porque os latinos, no geral, eles têm essa cultura de permisso, né, com licença, então eu diria que é cultura espanhola mesmo. Muito Mas, bom. Por exemplo, só finalizando a questão do preconceito e fechar já, no começo, sim, eu sofria muito. Meus 2 primeiros anos aqui foram muito difíceis, porque eu não sabia como lidar com isso, né? Mas com o passar do tempo não é uma questão de aceitação, porque eu acho que tem coisas que a gente não pode aceitar, mas a gente tem que se adaptar, se a gente quer ficar no país, e por outro lado, é uma questão também de compreensão e de aprender, né, eu aprendi muito a me defender, né, não já levar para discussão, mas assim, mas tentar entender por que essa pessoa está falando isso. Essa pessoa, ela não é viajada, ela não conhece muito estrangeiro, ela não tem muito então quanto mais fechada a cabeça da pessoa, quanto mais, né, mais ela vai ter esse tipo de preconceito, e é normal, porque ninguém na escola, ninguém ensina, né, talvez hoje em dia as coisas sejam mais diferentes, porque as grandes metrópoles, eu acho que várias cidades do mundo agora já são super multiculturais, então o mais normal agora é que essa nova geração já cresça, né, aprendendo esse tipo de, aprendendo de interculturalidade, né, mas que é muito importante. Mas sempre é bom pensar que você está num país com outra cultura, com outro comportamento, e que você tem que ouvir mais para poder saber responder. Sim, isso em qualquer lugar. Só que quando eles vêm aqui, eles acham que a gente tem a obrigação de entender eles. Sim, aqui é a mesma coisa, viu? Que jeito.
A Lilian, ela é do nosso time, ela tá assistindo a gente e ela está perguntando como você se blinda de atitudes preconceituosas sofridas por ser brasileira, secretária. Existe um tipo de blindagem? Meditação, o quê? Boa pergunta. Como secretária, ainda é muito difícil me blindar. Eu brigo mesmo, eu falo mesmo, porque tem certos preconceitos. Desculpa que às vezes sai alguma palavra aqui torcida. Não tem problema. Tem alguns tipos de comportamento que eu acho que, por exemplo, eu tenho companheiras secretárias e algumas já me perguntaram, mas por que estudar secretariado numa faculdade? Por que uma faculdade vai colocar um curso de secretariado? Para aprender a falar no telefone e colocar reunião? Então, assim, é também uma visão... Eu brigo muito nesse sentido, porque até mesmo as pessoas falam, mas uma secretária só faz isso. Não, desculpa. Então, assim, eu te conto 3 histórias e você passa a acreditar outra coisa. Mas, então, assim, é difícil me blindar. Assim, nas coisas, na verdade, é difícil me blindar com esses comentários referentes à secretária, porque eu acho que o mundo ainda tem muito que aprender com a gente, e muito que aprender da gente, né? Mas, já em relação às brasileiras, aos preconceitos que infelizmente as pessoas acabam criando, né, esse estereotipo. Estereótipo. 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 Certo, como dou acento. É difícil porque, assim, eu que tento, eu sou a típica brasileira que tento falar coisas boas do meu país. Não nego o mal, mas eu falo, olha, sim, é violento, tá, mas peraí, as pessoas, é um país lindo, é um país cheio de recurso, e eu tento sempre mostrar para as pessoas que o Brasil não é uma selva, que as pessoas não são selvagens e que não é só violência e não é só Bolsonaro. Eu acho que, acima de tudo, Nathalie, o mais importante é saber que é uma carreira, é uma profissão e, portanto, ela tem que ser respeitada. Exatamente. Essa é a postura de qualquer pessoa em qualquer lugar, porque ela não é uma fazedora de tarefas, ela é um ser pensante, né? Exato. Sim. É que, no final das contas, o que eu não quero é estar sendo questionada, por exemplo, não quero que as pessoas venham falar comigo ou que me perguntem só baseados em que o Brasil é problemas políticos, violência, e, sabe, então, assim, até usei esse exemplo, mas, enfim, acho que não é um bom exemplo, mas é exatamente por isso, a gente não chega no país das outras pessoas perguntando pelas coisas ruins. Eu acho que a gente sempre tenta... Sinto que o brasileiro é assim, né? Nós somos mais amorosos, assim. Eu acho que a gente pega mais leve nesse sentido. Eu acho também. Não precisa ser rotulada, né? Exatamente. Agora, eu vou partir para o segundo, para fazer outras perguntas aí. Eu vou trazer mais um trailer, vou pedir até para a Roseli a me ajudar aí nesse outro trailer, para não dar aquele conflito de travar. E eu vou trazer um filme antigo, né? Bem mais antigo que a secretária, que o Diabo Veste Prada, é uma secretária do futuro. A protagonista é inteligente, é agressiva, percebe que sempre será vista como uma mera secretária e jamais vai subir na vida, mas ela quer vencer esse preconceito, então ela descobre com essa nova chefe dela, Sigourney Weaver, que pretende utilizar suas ideias em benefício próprio. Então, tem esse estilo também de chefias. E, assim, vai ter as melhores falas aí. Tem uns penteados, gente, que é 1900 e boleta. É mais porque eu quero trazer um contexto aí para a gente, mas vamos ver se a Roseli consegue passar, Rô. Tá, vou compartilhar. Aí, vamos ver. Vamos ver se ela consegue. Eu tento por aqui. Olá. É um excelente
Vamos lá. Viu, Nathalie? Então, nesse contexto aí do filme, né? E no mundo corporativo, nós chamamos, né, o colaborador que tem essa atitude proativa, né, de trazer soluções, nós chamamos de intraempreendedorismo, né? Que é o colaborador que dentro da empresa ele pode ter essa atitude de inovação, de solução de problemas. E você já vivenciou alguma atitude no sentido de que um superior ou um chefe não considerou importante a sua uma atitude inovadora sua, uma solução de problemas, alguma coisa nesse sentido? Que engavetou algum projeto seu? Não, na verdade, eu tive bastante sorte nesse sentido, porque às vezes que eu ou bem apresentei alguma ideia, ou alguma, até na questão de eventos, por exemplo, algumas coisas que eu sugeri para um evento em Portugal que eu organizei nos últimos 2 anos, foram sugestões que o meu chefe aceitou, que ele achou que tinha sentido, que funcionou, e nesse sentido, assim, por mais exigente e autoritário que tenha sido o meu chefe nesse sentido, eu acho que eu sempre consegui ser ouvida. Também teve um pouco de saber em que momento dizer. É verdade. Mas... Lala? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Não, okay. Tá, ok. Eu acho que esse vídeo ficou parado e o pessoal tá falando que eu queria que tirasse ele do ar aí, então, isso daí, porque tá fazendo com que pare nossa transmissão para o YouTube. O pessoal veio... Ué, mas aonde que tá? Só um pouquinho. Acho que justo... realmente estão perguntando. Estão perguntando aqui... E eu não tenho autonomia nele porque foi colocado por você. Então porque aqui está assim, as duas está para adicionar a transmissão, só um pouquinho. Sem ela, né? Saiu, será? Eu não sei, porque vamos ver se voltou, né? Vamos ver. Que os meninos vieram falar aqui. E eu não sei te dizer. Vamos ver se alguém... voltou. Tá ok, tá. Agora, faz a pergunta novamente, porque o pessoal perdeu aí o gancho, né? Sim, é verdade. Então, voltando aqui, gente, isso aqui é ao vivo, né? Então, vamos lá. Considerando, então, esse filme que nós vimos, né? Essa questão da secretária que participou, né, do projeto ali, e no caso teve ali o chefe dela, né, ajudou a levar para o superior ali, no caso, o presidente da empresa, né? Então, atitudes como essa, nós, no mundo corporativo, consideramos isso que é o intraempreendedorismo, né? É quando o colaborador, ele traz atitudes de inovação, projetos de solução para a empresa, né? Nesse caso, então, você já teve algum projeto seu, alguma sugestão que sim, não foi aceita por uma chefia, que ficou engavetado, alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, eu acredito que eu tenha tido bastante sorte nesse sentido, porque as ideias que eu apresentei em algum momento pedida ou não, elas foram bem aceitas, né, as sugestões que eu fiz, por exemplo, faz como 2 anos que eu organizo um evento importante em Lisboa, né, em Portugal, e houveram coisas que não me pediram, mas eu sugeri, e na verdade que foram aceitas de uma maneira bastante positiva. Eu também não conheci ninguém, assim, que tenha apresentado algo que não tenha sido aceito, mas eu acho também que tem muito a ver com a secretária. Eu acho que melhor que ninguém conhece o melhor momento para falar sobre algo com o chefe, né? Então, acho que a gente aproveita um pouco essa brecha e tenta
e tenta sempre apresentar da melhor maneira possível, sempre mostrando o foco no resultado, porque é isso que o executivo quer ouvir, que ele quer, né? A solução, né, do problema. E também uma faca de dois gumes, né, Nathalie, porque eu vi já uma pessoa um dia comentando que a ideia, ele sabia que na concepção dele era uma ideia boa, ele bypassou a chefia dele direta, e aí apresentou para né, um escalão maior do que a chefia dele, e assim, foi muito bem aceita, porém, ele foi simplesmente banido, né, pelo chefe direto. Então, assim, ela é uma faca de dois gumes, igual às vezes você fala, não, mas a minha ideia é boa, mas aí dependendo do que você falou, se você não sabe o momento certo, você vai ser super prejudicado, né, nesse momento. Sim, porque o executivo pode até tomar como, olha, essa pessoa está querendo o meu lugar. É complicado. É complicado. Ela é uma Talvez não tão grave assim, mas... naquele caso, ela deu sorte da pessoa que estava ainda ajudando, tinha um cargo X, né, que vão pensar assim, mas dependendo do nosso potencial, aí não temos tanta cobertura assim para poder tomar uma decisão dessa, né? A Paulinha tem muito a ver com confiança que você constrói com o chefe, exatamente, é isso mesmo. É verdade. É bem nessa linha que a gente consegue, mas era mais para trazer. Bom, agora, Nathalie, você sabe, eu não sei se você sabe, eu faço jornalismo, e eu soube de um grande desafio na área da literatura, né? E a Rose vai estar aqui de prontidão para desvendar essa aventura que você está encarando aí. Vamos lá, Rose. Sim. Oi, Nathalie. Na verdade, assim, você é uma pessoa que nos parece muito ativa, assim, né? E muito preocupada em fazer o que você determinou bem feito. E aí, nessa leva, a gente ficou sabendo que tem um outro desafio, que é sobre escrever um livro, e que será lançado em breve. Você poderia contar sobre isso? Ou está em segredo ainda? Não. O segredo é só... A gente mantém o segredo aí no limite, né? Para gerar curiosidade. Mas, na verdade, eu e a Lala, a gente até estava conversando e tem muito que ver também com as crenças autolimitantes, né? Foi algo que eu achei que eu nunca tinha empreendido, mas eu acho que esse foi o grande empreendimento da minha vida até agora, que foi entrar nesse projeto maravilhoso. Foi um convite da Marcela Brito, e esse projeto ele nasceu de um livro que a Marcela escreveu, Secretariado Intercultural é o nome, e um livro maravilhoso. A gente se conheceu aqui em Madrid, numa das conferências de secretariado, e um ano e meio depois, aproximadamente, nasceu, né, esse projeto, que a nossa ideia era trazer e juntar competências para criar, né, esse material de valor que pudesse chegar ao máximo de pessoas possíveis. E então, Interculturalidade na Pele nasceu. Ele surgiu, na verdade, dessa quase necessidade de contar histórias reais, o desenvolvimento da competência né, da interculturalidade, e o livro é uma oportunidade de trazer, né, a interculturalidade na prática, também falando um pouco de carreira internacional, de adaptação, readaptação, de desafios de aprendizagem. E é curioso porque no Brasil, no geral, a gente tem muito essa glamorização, né, sobre morar fora, trabalhar fora, e o livro também traz um pouco disso. Acho que não se trata de jogar um balde de água fria, se trata de, baseado em histórias reais, né, eu acho que trazer um grande aprendizado, né, todo o autoconhecimento que vem em decorrência dessa experiência, porque a gente aprende muito da gente mesmo, a gente aprende muito em todos os quesitos. É um risco contar, porque a gente, na verdade, é uma exposição, né, então a gente decidiu se abrir e contar a nossa história, e foi uma responsabilidade muito grande, não somente a gente falar da nossa história, mas de outras pessoas também, né, e do entorno que compõe essa história.
E foi um desafio lindo, foi maravilhoso, porque foi como olhar para trás com outros olhos, e ver a nossa história como de uma terceira, um terceiro olhar, né? Um pouco de fora, realmente, tudo. E foi muito bonito ver que, por exemplo, eu comentei com vocês aqui, né, no começo, que os 2 primeiros anos foram muito difíceis, etc. e tal, mas quando eu entrei nesse projeto, eu não tinha a menor ideia do que eu ia escrever. E eu lembro que eu falei para a Marcelinha, eu falei, certeza que você quer... Eu acho que eu não consigo escrever nem 12 páginas, eu não chego em 12 páginas. E, na verdade, a gente teve que cortar, porque tinha muito para contar, tinha muito para compartilhar. E quanto mais eu pensava nas coisas importantes, eu fiz um exercício que, para mim, foi muito... agregou muito e foi de muito valor, que foi... eu olhei para trás e pensei naquela Nathalie de 17, 18 anos, que estava estudando secretariado, eu pensei, o que essa Nathalie gostaria de saber, gostaria de ouvir, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento, né, de descobrir o que eu quero para minha vida, se eu quero trabalhar em multinacional, se eu quero ser secretária para sempre, um monte de questionamentos que eu acho que todos temos, né, em todas as profissões. Então eu tratei de contar a minha história, focando muito em coisas importantes, né, que eu gostaria que alguém tivesse me contado lá atrás. Porque talvez ângulo que ninguém saiba, né? Exato. O ângulo que o leitor não saiba. Exato. Talvez eu tivesse economizado 3 anos de sofrimento. Assim, sofrimento Bacana. É muito duro dizer, né? Mas eu acho que eu, por exemplo, não teria sofrido tanto pensando, isso é preconceito, isso é racismo, isso é tal, ou essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa me trata mal porque eu sou estrangeira. Talvez se eu tivesse, se alguém tivesse me dito, olha, inteligência intercultural é tão importante como inteligência emocional, como aprender coisas muito básicas, né? Eu acho que se eu tivesse a ideia da importância que tinha, né, estar aí com a cabeça aberta para aprender sobre outras pessoas sem julgar, porque eu acho que o julgamento quando a gente já vem com esse julgamento, né, com esse pré-julgamento, e é isso que às vezes impede a gente de aprender sobre as outras pessoas, né, porque um já olha e pensa, mas esse árabe não sei o que, então assim, são coisas, por colocar um exemplo, né, mas eu acho que todos a grados diferentes, mas tem graus diferentes, desculpa, temos algum tipo de preconceito, né, sobre algo. Nathalie, qual o nome do livro e quando ele vai ser lançado? O livro se chama Interculturalidade na Pele, Perspectivas de uma Carreira Internacional. Na verdade, a gente já está bem na reta final, a gente só precisa fazer, não sei se entre 1 mês ou 2 meses, mas a gente já está preparando também uma versão bem bonita em inglês, porque a gente tem um público fora também, e quanto mais pessoas a gente atingir, nós atingirmos melhor. Desculpa, que a Paulinha está mandando perguntas, né? Maravilhosa. E a gente está esperando, na verdade, em breve. O projeto acabou atrasando um pouquinho por causa da pandemia, e nós tivemos que fazer uns últimos ajustes, mas eu estou muito feliz com o resultado. Foram 3 anos. Então vamos fazer o seguinte, quem sabe você, quando ele lançar, você avisa a Lala ou manda uma imagem, ou quem sabe a gente consegue fazer uma live com todos vocês.